Olá, esse é o segundo vídeo sobre a quarentena. Se você tiver interesse, tem um vídeo anterior, que é uma introdução, onde eu explico o porquê desses vídeos, o porquê que é importante a gente falar, que sintomas e que comportamentos estão aparecendo, estão sendo potencializados nesse momento de isolamento, de quarentena. E dentre inúmeros sintomas, eu gostaria de começar pela angústia. E por que pela angústia? Porque a angústia é o mais genuíno, o mais puro dos afetos. Lacan vai dizer que é o único afeto que não mente. E não mente porque ela é desprovida de representação. Uma pessoa que está angustiada, o que ela consegue nos dizer é: eu estou sentindo uma angústia, uma tristeza profunda, uma dor, um incômodo no meu peito, mas ela não consegue nomear o que é esse sentimento, ela não consegue ter um objeto, né, para esse sentimento. Então, por exemplo, a gente pode pensar e até usar o recurso da língua portuguesa para nos ajudar. Se eu falo eu vejo, né, e aí o ver é um verbo transitivo direto que pede um objeto. Então eu vejo uma pessoa, eu vejo uma cor, eu vejo uma briga. O ver está ligado ao seu objeto, né? Se a gente fala, por exemplo, em ansiedade, a ansiedade tem um objeto parcial. A pessoa pode estar ansioso com o futuro, pode estar ansioso com algum prazo, com alguma incerteza do que pode acontecer. Ou medo. O medo tem um objeto concreto. Eu tenho medo da morte, eu tenho medo do escuro, medo de altura, medo de ficar sozinha. Agora, a angústia, ela não tem representação, ela é desprovida de objeto. E justamente pela angústia ser algo que traz tanto sofrimento, a sociedade hoje está moldada a acabar com a angústia, a recorrer a medicações. É claro que alguns casos são necessários, mas em outros casos que a angústia poderia ter outra via de tratamento, a via mais rápida, né, e mais fácil tampa o buraco, derruba a consciência, chapa a alma, acaba com a subjetividade. E realmente é um buraco, é um vazio que dói. Agora esse vazio é algo constitutivo do ser humano. A proposta da psicanálise é trabalhar com o sujeito respeitando essa subjetividade. É importante saber que é um vazio que a gente vai conviver por toda a vida, né? É um vazio que não tem como eliminá-lo. Mas a psicanálise oferece um caminho para que você lide com esses conflitos e viva minimamente em paz. E justamente por a angústia ser aquele afeto que não mente, é exatamente ali naquele ponto onde angustia que aparece a verdade do seu desejo mais radical. Aquele desejo insuportável, um desejo que quer se realizar a qualquer preço, mas que entra em conflito com uma moral, com regras internas que não permitem. E aí o ego sofre. É difícil conviver com a angústia aumenta nesse momento de quarentena, de isolamento. Todos os seus conflitos vêm à tona. Agora é importante sustentar um pouco essa angústia, porque é nesse desejo verdadeiro onde pode aparecer sua verdadeira personalidade, a sua identidade, onde você consegue limpar toda essa maquiagem, essas identificações externas que não são você. Então a angústia, sendo o afeto que não mente, é aquilo que revela o seu verdadeiro eu. E por que mostra a verdade da pessoa? Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Então, tem uma pessoa, né, que tem uma empresa e tem um sócio, e ele começou a ficar com uma angústia muito grande de não se recordar se em alguns anos atrás ele tinha feito uma divisão correta e honesta dos lucros da empresa. Ele começou a ficar na dúvida de ter dado ao sócio menos do que deveria, de não ter dividido igualmente, né, as participações. E aí, depois de um tempo de falar sobre isso, a gente percebe que a verdade dele, e é uma verdade insuportável, é um desejo insuportável, é que ele realmente achava que o sócio merecia ganhar menos e ele ganha mais. Então o desejo dele era realmente ficar com mais dinheiro. E isso era insuportável para a moral interna, para as regras internas dessa pessoa. E isso tudo gerou essa situação de angústia. Então, nos momentos agora da quarentena, em que a angústia pode aparecer, e que a gente tenta tapar, tentar abafar, tentar calar, não só com remédio, mas qualquer coisa que tenha esse sentido de te tirar da consciência. Então, um trabalho excessivo, comida, compras, dormir demais, tudo isso é pra gente dar conta dessa angústia. Então a proposta é que a gente
tente bancar um pouquinho a angústia, porque por meio dela vai aparecer o nosso eu verdadeiro, por meio dela a gente pode entrar em contato com aquilo que a gente verdadeiramente deseja, e é daí que pode surgir o radicalmente novo.